Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 3 de julho de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, como sempre, mas hoje, mais do que nunca, vale lembrar que tem que dilapidar as fortunas. Excelente, Rodrigo Hipólito. Belo gancho já pra gente começar aqui o episódio. Seguindo a nossa apresentação, temos ela, a nossa madame, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, boa noite. Aqui com frio no Planalto Central, frio e seco e com a existência de Hugo Mota aqui, né? Não podia estar pior. Seguindo então aqui a nossa apresentação, temos ela, a nossa friorenta Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Olá, estou aqui em congelantes, 23 graus, de manga longa, calça, quase botando uma meia. Tudo bem, não tá não. Passou uma motinha na hora. O motinha acabou de passar. Motinha acabou de passar aqui na frente da minha casa. E aproveitando o ensejo, a única coisa que me deixa um pouco mais animada no dia de hoje é que se o Congresso está preocupado, nós estamos felizes. Exatamente, Thaís Kisuki. Belo gancho também. E fechando o nosso quinteto de hoje, temos ele, o nosso chicleteiro, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Tudo nosso e nada deles, depois de nós, é nós de novo. Que isso, cara. Essas aberturas estão cada vez mais poéticas, né? Cada semana a gente vai se superando. Gente, pra gente ficar enrolando aqui mais um tempo, porque teve ouvinte, né, que reclamou que a gente estava muito rápido semana passada na abertura. Conta uma piada aí, Rodrigo Hipólito, pra gente começar o episódio. Uma piada sei lá, um soldado romano vira pro outro e fala e pergunta em que ano nós estamos. Aí ele fala, cara, é 50 antes de Cristo. Mas quem é Cristo? Não sei, cara. Cara, quando você falou soldado romano, eu nem tinha escutado, já tava rindo aqui. Eu sou muito idiota mesmo, puta que pariu. Eu achei que ia vir o comentário do Vichy. Vixe! Pronto, ó, tá instituído aqui a partir dessa semana, se virem, sempre vai ter que ter uma piada na abertura aqui pra gente começar o episódio, né, pra ninguém precisar reclamar que a gente... Momento Vichy, né? Momento Vichy. Ai, meu Deus do céu. Bom, agora excelente. pronto, vou ter que aprender piada pra participar desse podcast. Era só o que me faltava. Eu preferia cantar. Já que te barraram, né, Thaís? Que sacanagem. Cara. Não, mas de vez em quando a gente arruma um jeito de colocar a paródia aqui, Thaís. Fica triste, não. Tá bom. Bom, então agora, né, feita a piada, feitas as apresentações, vamos chamar a vinheta para o nosso primeiro bloco. Bom, vamos então começar o nosso episódio, né, falando aí sobre a escalada da crise do IOF. A gente falou bastante semana passada, mas o assunto continua rendendo, né, essa semana. E nós tivemos o PSOL, né, ele entrou aí com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal no último dia 27 para suspender o decreto legislativo aprovado pelo Congresso que anulou, né, as mudanças no IOF, que a gente comentou também bastante semana passada, definidas pelo governo federal. Segundo o partido, a medida do Legislativo fere a Constituição ao invadir uma competência exclusiva do Executivo. A ação pede que o STF suspenda os efeitos do decreto e restabeleça as regras definidas pelo governo. Na última segunda-feira, dia 30, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, definiu que o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, será o relator da ação do PSOL. A revisão da relatoria ocorreu após o ministro Gilmar Mendes, que está lá no seu grande evento lá em Portugal, né, com muitas pessoas de bem reunidas. Ele foi sorteado como relator da ação da legenda, né, e apontou a possível conexão entre o pedido do PSOL contra a votação da Câmara e uma outra ação do Partido Liberal, que já questionava no Supremo as mudanças feitas pelo governo no IOF. Na última terça-feira, dia 1º, a Advocacia Geral da União protocolou a ação junto ao STF no intuito de reverter a derrubada do decreto. Em coletiva de imprensa, o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada.
passada. No dia seguinte, em entrevista, o presidente Lula disse que essa ação do governo não representa um rompimento com o Congresso Nacional. E vou agora abrir aspas para o nosso presida. O presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora você pode perguntar se tem um rompimento com o Congresso. Não, o presidente da República não rompe com o Congresso, fecha aspas. Enquanto isso, nosso queridíssimo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que apresentará uma proposta para limitar quem pode recorrer ao STF contra leis aprovadas pelo Congresso. A ideia que será discutida na próxima reunião de líderes visa restringir a judicialização da política e estabelecer um número mínimo de cadeiras no Congresso para que partidos possam acionar o Supremo. Atualmente basta ter um parlamentar para que um partido tenha essa prerrogativa, algo que Alcolumbre considera problemático. Na Câmara, o presidente Hugo Motinha, também planeja discutir o tema com a possibilidade de avanço antes do recesso parlamentar, mais uma que simplesmente surge aí meio que do Neida, né, para tentar romper aí os direitos, né, de outros parlamentares, principalmente da minoria, e claramente com a tentativa de atacar aí o PSOL, que é geralmente quem sempre entra com essas ações. E agora eu quero saber o que vocês acharam de todo esse imbróglio, né? Eu tentei resumir ao máximo essa situação, tiveram outros pontos que aconteceram essa semana, mas agora eu quero ouvir vocês. Cara, eu acho engraçado a ideia de escalada da crise do IOF. Sempre me soa meio ridículo, assim, porque até, sei lá, poucos meses atrás, ninguém sabia direito o que era IOF. E do dia pra noite, todo mundo se tornou especialista em IOF. Mas o mais engraçado é que, quando eu citar esse nome, acho que vocês já vão achar engraçado. Estava passando no Jornal Nacional agora há pouco, essa repercussão, né, dessa atual crise, e, para surpresa de 0 pessoas, eles chamaram o Armínio Fraga para comentar. E aí eu vou comentar o comentário do Armínio Fraga. Realmente por essa eu não estava esperando, Rodrigo. O Armínio Fraga, ele, com aquele tom meio debochado dele, se desfazendo da realidade, como se ele tivesse um patamar muito superior, né? Tá lá no Olimpo. Ele veio falar que isso é uma coisa meio... Essa proposta do governo é meio irrelevante, porque aumentar o imposto, aumentar o IOF é algo que não faz muita diferença, é uma arrecadação muito pequena e que não precisava criar isso tudo só para poder ter uma arrecadação um pouco irrisória. Curioso, né, que assim, se é uma coisa tão irrelevante, se é uma arrecadação tão pequena, se ninguém realmente se importa com isso, por que o Congresso encheu o saco? E mais, pouco importa se a arrecadação é pequena, e nem é pequena, mas pouco importa se o aumento da arrecadação seria pequeno. Qual o problema se a gente identifica uma injustiça, se a gente identifica um desacordo, uma balança que ela está desajustada, e a gente resolve falar, vamos cobrar um pouco mais aqui de quem pode pagar um pouco mais? Qual é o problema de cobrar um pouco mais de quem pode pagar um pouco mais? Então a questão não é nem que isso teria um grande peso. Embora não seja uma arrecadação risível, como ele veio comentar, isso não é o ponto. Não interessa, poderia ser uma arrecadação bem pequena. A questão é como que o Congresso se incomoda tanto com qualquer movimento que você faça para cobrar um pouco mais de quem movimenta mais dinheiro. Se incomoda. Então a fala dele ainda denuncia essa questão ainda. Olha, é uma coisa pequena, mas mesmo nessa coisa pequena, o Congresso nunca permite, ele se incomoda de uma maneira absurda todas as vezes que você resolve cobrar um pouco mais de quem tem mais dinheiro, ou de quem movimenta mais dinheiro. E nesse caso, movimenta no estrangeiro. Mas mesmo considerando algo pequeno, o pessoal ainda resolve encher o raio da paciência, né? Então meio que não tem para onde o Congresso correr ou quem queira defender o Congresso nessa questão. É um equívoco eles terem derrubado essa proposta. Não tem defesa para o Congresso derrubar essa proposta, e ainda mais considerando que tinha um acordo aí. Ninguém também nega que já existia um acordo com o governo, e eles vêm com aquela não. Como o próprio Alcolumbre falou. Se tem um erro nisso aí, foi o Arthur Lira, na verdade. Se tem um erro nisso aí, foi a falta de comunicação, porque o Congresso não comunicou corretamente ao governo como que seria a votação. Quer dizer, ele admitiu que existia um acordo e o Congresso quebrou esse acordo. Rodrigo, enquanto você estava comentando aí, eu estava pesquisando aqui aquela pesquisa Quest, não confundir com a MidQuest, sobre o congresso que eles fizeram divulgar essa semana. E aí eu estava vendo aqui que relação do governo com o Congresso é negativa para 51% dos deputados. E ao mesmo tempo, a gente tem 70% dos deputados contra
o fim da escala 6x1 e 88% se dizendo a favor de elevar a isenção do IR. Aí eu não entendo por que a isenção do IR está demorando tanto para tramitar e andar no Congresso, já que 88% né, a favor, né? Mas por quê? Não tá andando? Eu sei que você foi irônico, né? Eu sei que você foi irônico, mas aí nos diga, por que será, Vitor? Por que será? Que eles têm um problema pra aprovar? Justamente porque o Rodrigo acabou de comentar, né? O problema deles em querer que rico pague mais imposto, né? Então, assim, linka bastante aí com o que o Rodrigo acabou de falar. Só pra fazer esse adendo aqui. Eu tava ouvindo a Natuza ontem, ou foi mais cedo, não sei. Nossa, foi um daqueles episódios que você fica o tempo inteiro assim, porra, Natuza! Tem dia que ela erra, né? Não é tão raro assim. O tom era mais ou menos o governo... Mas será que era hora? O problema foi o governo ter colocado o IOF em pauta. Como se fosse um problema. Como se fosse um erro do governo federal ter colocado a pauta. Porque não era hora. O Congresso não queria. E assim, é nesse tom que a gente vai sempre voltar a comentar aqui que os presidentes de Câmara dos Deputados passaram a se achar presidentes de governo, assim, chefes de governo, aliás. A postura desde o Eduardo Cunha tem se aprofundado dos presidentes da Câmara dos Deputados se acharem chefes do executivo, inclusive. E se a prerrogativa é do executivo, o governo ter levado para outras instâncias essa derrubada do decreto, o governo está mais é que certo. Então, trucando o que a Globo News e todos os outros veículos também querem colocar, mas o problema foi o governo ter pautado o IOF. Não foi, porque, né, já que é considerado uma arrecadação tão pequena, a questão não é o que faz, é mais como faz, assim. É isso, você tinha um acordo, porque o governo é feito de acordos, todo governo é feito de acordos, e decidiu-se por não cumprir esse acordo, seja lá qual tenha sido, decidiu-se de uma hora para outra, e ainda vem Davi Alcolumbre e Hugo Mota se fazerem de ofendidos. Porque o tonzinho deles é um tonzinho de ofendido. Mas o governo que pautou. Mas o governo não fez do jeito que a gente queria. Mas não... E não dá para deixar o Congresso sequestrar pautas que são do Executivo. Aliás, não era para sequestrar nada, né? Então, assim, a gente foi refém do Centrão, que era o que sempre se falou, né? A democracia brasileira é refém do Centrão. Aí agora a gente é refém de Câmara dos Deputados. Porque Hugo Mota não gostou, porque Davi Alcolumbre acha que com 2, 3 tuitadas depois das 10 da noite ele tá resolvendo as coisas. Mas não colou o que eu tenho gostado, e aí vai na esteira de tudo que a gente vai comentar daqui para frente, do que tem acontecido, que é o fato do governo ter trucado, sabe? Porque foi nesse governo que eu votei, foi nesse governo que a gente votou. Você deixar tudo na mão do Mota, porque o Mota levou a avó dele lá pro Lula, não é assim. Não se pode perpetuar essa política de divisão de chefia. Não é, o Lula não é chefe de Estado e a Câmara dos Deputados. Não é assim que funciona no Brasil. Não é a Câmara dos Deputados que presidem o Brasil. Não é. E não dá para a mídia ficar respaldando, que é o que ela faz, toda vez assim, então, mas aí vai chatear o Congresso. Porra, não é. O governo está mais do que certo de ter feito o que fez. As coisas estão caindo tudo na cola do Xandão, né? Não tem outro ministro, né, nesse país. Quer dizer, tem o Dino, né, que é outro que tá irritando a galera por aí. Coisas que têm que ser discutidas, como a isenção do imposto de renda, estão sendo travadas porque o Hugo Mota quer que a pauta seja dele. Ele define o que é pauta, ele define o que é feito. Mas a gente tem visto também nesses últimos dias que não são tão valentes assim, né? É só o governo subir um pouquinho o tom, é só as pessoas começarem a se manifestar de uma forma mais incisiva, e não dá para dizer que, mas saindo do Twitter, saindo das redes sociais, isso não existe. Existe sim. A gente sabe que agora é incontornável. A pressão que é feita nas redes sociais é uma pressão política. Claro, ela não tem o mesmo peso, mas também não é como se a gente tivesse 200 milhões de pessoas nesse país pensando política e fazendo política o tempo todo.
Mas é só você ter uma pressão maior também, que eles também baixam o tom um pouquinho. Acho que a gente tem que ter cuidado com esse tom que está sendo levantado aí nos veículos de comunicação, em especial a Globo News, a Globo, né? De tá assim, mas a culpa foi do governo por ter pautado o IOF. Não foi. Tá na hora. Não há futuro sem discutir quem paga o quê e quanto paga. Passa pelo tipo de imposto que é pago, pelo dinheiro que tá aqui ou tá lá fora, pelo imposto de renda que é declarado ou não. Então, não tem. E essa discussão tem que começar de alguma forma. E eu acho que ela já começou, né? Não dá. O PT deve, sei lá se o PT, mas né, o governo deve também dar seu jeito para acomodar as abóboras aí, mas eu acho que não tem como, essa discussão não se apaga mais. Ela vai continuar. E nós, né, que estamos aqui do outro lado fazendo essa pressão, a gente tem que ajudar a manter essa discussão para ela não morrer, porque tem que ser discutido. Coalizão demais, arremate demais, não estava levando a gente para lugar nenhum. Ana, só complementando rapidinho o que você falou, Natuza essa que essa semana também disse que se fosse o Lula chutava o balde e diria que está sendo sequestrado pelo Congresso, né? Pois é, ela acertou demais nessa fala e aí na hora de gravar o podcast estava assim, então, mas o governo não errou em ter pautado o Exatamente. É que o problema da grande mídia é que, ao contrário da gente, quem paga eles tem interesses um pouco mais... Exato. E aí, cara... Vai, pode falar. Não, na verdade, como eu falei, né? Eu não tenho muito o que falar sobre essa questão do IOF, até porque se a gente falar demais, a gente vai acabar queimando a pauta, né? Porque o que a gente tem para falar mais, na verdade, é o que vai vir na segunda parte do podcast, porque eu acho que é isso que tá todo mundo se coçando para falar. Mas comentar essa tentativa, qual é a palavra que eu uso? Absurdo não demonstra suficientemente a minha revolta pela cara de pau do Alcolumbre de tentar silenciar o PSOL, porque essa proposta dele de, não, só partido com X cadeiras que pode levar alguma coisa ao STF, como assim? É deputado, tá lá eleito. É um absurdo, assim, a forma como eles estão o tempo inteiro tentando minar a democracia brasileira para que somente o União Brasil e o Republicanos e o PP consigam fazer qualquer coisa e dominar o governo, a política brasileira. Eles estão o tempo inteiro tentando amordaçar e subornar, e é revoltante. E o pior de tudo é que a gente sabe que o PSOL, principalmente o PSOL, né? O PSOL é o partido que mais incomoda lá dentro, é quem mais catuca as feridas. As pessoas podem ter as críticas que quiserem ao PSOL, mas eu acho que, assim, o PT é importantíssimo também, né? Porque é o partido do governo, foi o único governo que teve políticas de esquerda de fato. Então, assim, eu não vou aqui de forma alguma reduzir a importância do PT na nossa política, mas o PSOL é o partido que tem dialogado de fato coisas que a esquerda precisa trazer. Eu acho que o nosso Congresso seria canalha, assim, ao ponto de aprovar isso, porque deve estar todo mundo lá doido para calar um Glauber, para calar uma Sâmia, uma Talíria, uma Érica Hilton, que é um pessoal que está lá o tempo inteiro nos calcanhares dele, enchendo o saco para que eles não transformem o Brasil no bordel deles. E aí eu acho que esse debate precisa ser feito o quanto antes, porque senão não importa quem seja eleito para a presidência em 2026. Não importa, pode ser o Lula, pode ser a própria Érica Hilton, pode ser Jesus Cristo, o caralho de asa, porque não vai importar. Já não importa muito, a bem da verdade, porque, como a Ana Raíssa diz, desde Eduardo Cunha, que existe esse parlamentarismo branco, né, e entre aspas, eu ia fazer aspas no podcast de novo, mas algo precisa ser feito para enfrentar isso, senão a gente vai ficar se matando daqui no ano que vem para eleger aí provavelmente o Lula de novo, e não vai adiantar de absolutamente nada. E aí a gente acabou de ter o exemplo lá na Colômbia com o Petro, que às vezes chamar pro fight, bater nos peitos, dá resultado. Às vezes funciona. Então, acho que esse debate precisa ser tido, senão não vai ter mais sentido em brigar para eleger um governo. E Diego, só complementando isso que você falou de fight, o Boulos inclusive chamou para a manifestação agora 10 de julho, né, em São Paulo, a favor das pautas do governo, né, e
tentando fazer uma crítica aí ao que o Congresso vem barrando e praticando, né? E isso obrigou o governo a dar a cara a tapa e colocar lá pelo fim da escala 6x1, de fato, com palavras escritas e ditas, não com mensagens subliminares e entrelinhas, né? Essas falas da Thaís e do Diego fazem lembrar uma conversa que a gente teve uns episódios atrás, que essa descrição de um cenário extremamente animador pra gente, pra próxima década e meio, que é o que a gente observa nesse tipo de movimentação. Nenhuma dessas propostas, ela é só de momento, gente. Então, você aprovar a federação, você perceber o impulso de grandes partidos em dominar a maioria das prefeituras pelo país, você percebeu o interesse grande agora no Senado, você observar os movimentos de conselhos de ética. Uma coisa que a gente conversou já aqui é que essa é um projeto que ele está em andamento, de você, entre muitas aspas, simplificar as construções partidárias no Brasil e logo a gente ter só 2 partidos, né? A gente ter um campo que ele era de esquerda e ele foi puxado de centro e depois foi puxado para a direita, então mesmo os nossos partidos ditos de esquerda, eles já estão muito mais à direita em diversos aspectos. O pessoal ainda está ali no Congresso como um partido de esquerda, seja lá quais críticas quem está nos ouvindo tiver, o pessoal, ele ainda é um partido de esquerda, mas é um dos poucos que a gente tem com o mínimo de representação. E em breve, isso também pode não existir mais. Então, se a gente observa os movimentos do Congresso, a gente nota uma tendência para daqui a alguns anos a gente não ter a menor possibilidade de eleger ninguém que seja progressista, que seja mais à esquerda. Simplesmente essas pessoas não vão poder mais se candidatar. Você vai reduzindo, cerceando as possibilidades de atuação numa política real, numa política de representação, a gente eleger pessoas que vão lutar e construir leis em Brasília, isso vai sendo cerceado. Então, a gente já tem uma minúscula representação de esquerda. E ela tende a acabar. Ela vai ser perseguida em conselhos de ética, ela vai ser perseguida nas possibilidades de judicialização desses processos, ela tem a sua verba de campanha reduzida, ela não consegue conquistar vereadores, prefeituras, assembleias estaduais, governos, não chega. Então é muito para a próxima década e década de meia a gente normalizar, não apenas normalizar, que isso já foi feito, um Congresso extremamente conservador, como não ter em quem votar para a esquerda ou para o campo progressista. Essas pessoas sequer vão poder se candidatar. A gente está reduzindo essa ideia de redução de partidos, que para muita gente lá no começo parecia uma boa ideia, na verdade ela significa a exclusão de partidos de esquerda. As federações, a mesma coisa. O que ainda tiver de campo progressista dentro dos partidos de centro e centro-esquerda vai ser engolido pelos partidos de direita que conseguiram capilarizar pelas prefeituras país afora. Então essa é a tendência. O cenário desolador é não só não importar quem é eleito para o executivo, como todo o nosso Congresso ele ser composto por direita e extrema direita, e não haver alternativa, Daí, para você dar um passo seguinte e simplesmente proibir a existência de partidos que eles têm uma vertente socialista e comunista, é um estalar de dedos, gente. Parece absurdo no Brasil a gente proibir que um partido ele tenha uma ideologia. Vocês realmente acreditam nisso? Que seria proibido no Brasil de agora? Dos 100 anos do PCB, ele passou mais de 70 na ilegalidade. Pois é, gente. Então isso a gente dá um passo de novamente proibir que existam partidos progressistas de esquerda no Brasil. E depois, para a gente romper isso, quantas décadas? Se é que a gente vai ter condição de que isso aconteça. Trazendo mais uma fala aqui que não está na pauta, que eu também lembrei aqui enquanto vocês falavam, que o Lula, durante uma entrevista essa semana, ele comentou, né, sobre essa questão da AGU, né, ter entrado com um recurso no STF. Aí eu vou abrir aspas aqui novamente para o Lula, que eu acho que foi uma fala importante. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Cada macaco no seu galho. Ele, o Congresso Nacional, legisla e eu governo, sabe? Fecha aspas aí para o Lula. Bom, Vitor, cantando essa pedra aqui, para todo mundo já depois saber, olha, um dos próximos alvos, sei lá, nos próximos meses, nos próximos anos aí, para limitação, é o trabalho da AGU. O Congresso vai tentar limitar o trabalho da AGU nos próximos meses ou nos próximos anos. Porque isso ainda é um ponto que ele é um ponto republicano, é uma possibilidade ali de você tramitar processos e possibilidades para o governo, não vai ter mais, tá? Então isso aí é um próximo alvo, vai acontecer. Não se assustem quando acontecer. Concordo com você, Rodrigo.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje suspender as decisões sobre o IOF, tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional. O magistrado também convocou uma audiência de conciliação entre as partes para debater o tema. A gente ainda tem tempo aqui no primeiro bloco, olha só que maravilha. E aí... E o Rodrigo falou 2 vezes. Exato, cara. Olha só, cara, como é que estamos evoluindo. E aí eu tinha deixado aqui na pauta o tema coringa da semana passada, que foi a tarifa social de energia elétrica. Vocês querem fazer algum comentário sobre ele? Eu posso fazer uma breve introdução e vocês comentam alguma coisa, já que ainda temos um tempinho aqui nesse primeiro bloco. 1 minuto para cada um. Vai lá. Partiu. Medida provisória assinada pelo presidente Lula em maio, que amplia benefícios na tarifa de energia e altera regras do setor elétrico, começa a valer em 5 de julho, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei permanente. A nova tarifa social prevê isenção total para famílias do CAD único, com consumo mensal de até 80 kW, além de descontos para outros grupos, beneficiando cerca de 55 milhões de brasileiros com desconto e 60 milhões com isenção. O custo estimado da medida é de 3,6 bilhões ao ano, que será compensado por ajustes no setor elétrico. A MP também promove mudanças significativas no mercado de energia, como a abertura do mercado livre para todos os consumidores, atualmente restrito a grandes empresas. A ampliação da tarifa social representa uma mudança importante em relação às regras atuais, que só garantiam gratuidade para indígenas e quilombolas, enquanto famílias de baixa renda recebiam descontos parciais. A MP ainda estabelece critérios para evitar distorções, como limitar os descontos no uso da rede elétrica e incluir consumidores livres no financiamento de usinas nucleares e geração distribuída. Caso não seja aprovada no prazo, as mudanças perderão a validade. Um comentário bem rápido, assim, eu já acho um completo disparate no Brasil, famílias que elas têm ali até um salário mínimo por cabeça pagarem por energia elétrica, água, internet e gás. Não tem o menor cabimento isso, assim. A gente tem que, inclusive, subir esse ponto de corte, que as pessoas imaginam que pobre é só quem ganha até meio salário mínimo por cabeça. Não, gente. Joga isso lá pra cima. É um salário mínimo e meio por cabeça, a pessoa ela tá na pobreza. Então, ela ter que pagar por energia elétrica, água, gás e internet é um completo disparate. Então, esse seria um pequeniníssimo passo para a gente conseguir chegar a um mínimo de qualidade de vida disponível para as pessoas, porque estrutura o Estado tem para isso, né? A gente tem finanças para isso, tem como, e se a gente começa a cobrar de modo justo para quem tem condição de pagar, a gente consegue fazer com que as pessoas que não têm condição de pagar e elas despendem uma parcela enorme do seu rendimento mensal para poder dar conta desses boletos, elas não precisem gastar com isso, e aí elas vão poder, sim, elas vão gastar com outras coisas. Elas vão simplesmente começar a acumular dinheiro porque elas continuam a ser pobres. Elas vão gastar o que elas ganharam no mês ainda, mas vão gastar com outras coisas que aumentam a qualidade de vida delas. É para isso que existe Estado. O Estado tem que existir para ser suporte de dignidade para famílias. Não é para isenção para bancos, não é para segurar a barra de grandes empresas, não. O Estado existe para isso. É por isso que pessoas progressistas, é por isso que socialistas defendem um Estado forte. Não é o Estado forte pintado pelo neoliberalismo, que é o bicho-papão do cabidaiada de emprego e o caralho, não, de super salários. O Estado forte é isso aí. É o Estado onde as pessoas têm o mínimo de dignidade para viver. E eu ainda vou acrescentar, Rodrigo. Famílias pagarem por água, energia elétrica, internet, gás e moradia é uma excrescência. Boa. Thaís e Diego, algum comentário sobre esse mini tópico? Não tenho comentário. Vou acrescentar, já que tem tempo aqui, que estarei reduzindo meu consumo de energia para chegar o mais próximo possível que eu puder de aí ter algum tipo de redução no valor da conta. Não vou chegar à isenção, eu sei, mas assim, vou reduzir o máximo que eu puder. Então, gente, assim, começou, vamos reduzir o consumo de energia elétrica, gente. Reduzindo, vamos pagar menos, é isso aí. Se puder reduzir, usa menos máquina de lavar, usa menos micro-ondas. Daqui a pouco acaba o inverno e a gente não vai precisar ficar tomando banho quente. Vamos lá. Eu tomo banho quente no calor, foda-se. Daqui a pouco o Rodrigo vai mandar parar de tomar banho para conservar a água. Dia sim, dia não. Tá chovendo, vai lá e pega uma chuva lá fora, gente. Pô, tá feito aí, ó. Vamos lá, Rodrigo Hipólito, faça os nossos ouvintes se banharem
nos seus argumentos que vão tocar o bolso e o coração deles agora? Gente, assim, eu fico até, nesse momento aqui, emocionado ao falar do nosso sistema de apoio, porque nesse último mês a gente tem que agradecer demais, assim. A gente tem que agradecer demais por trabalhar em dobro, que, né, aqui nós somos todos trabalhadores e trabalhadoras, e o Midcast ele tem um sistema de apoio que a gente sempre comenta aqui, a gente tem 2 formas de apoio financeiro. A primeira é pelo nosso apoia.se/Midcast. Lá no apoia.se/Midcast, você faz o seu cadastro e você tem algumas categorias para poder contribuir mensalmente com a gente. Então, por mês, você pode contribuir com R$5. Com R$5 você já nos ajuda a manter servidor, a fazer edição, a ter toda semana o nosso episódio aqui semanal. É um episódio que sempre vai estar aberto para todo mundo, sempre vai ser gratuito para todo mundo poder ouvir. E a gente tem também a categoria de R$20, que é a categoria Cartinhas da Xuxa. Com a categoria de R$20 no apoia.se/Midcast, você consegue ter acesso a conteúdos no portal do Apoia-se e você tem o seu nome lido aqui no final de cada episódio, caso você queira. Uma categoria acima dessa é a categoria de R$50, a categoria Um Beijo da Lhama, em que além de ter o conteúdo extra no portal do apoia.se/Midcast e ter o seu nome lido aqui no final do episódio, você também recebe toda semana um link exclusivo para acompanhar a nossa gravação ao vivo e poder interagir com a gente, fazer comentários aqui no chat, interferir no ritmo dos nossos episódios, que é muito bom, corrigir as besteiras que a gente faz às vezes também, né? Essa interação é muito boa pra gente. Tem a categoria também, o Ministério do Amor, categoria de R$100. Então essas são as categorias que você encontra lá em apoia.se/Midcast. Te agradece muito para quem já contribui no Apoia-se, tá todo mês ali presente com a gente, né? É sempre muito fiel, a galera tá lá sempre presente. E a gente tem também um sistema de apoio por Pix. Todo mês a gente abre uma campanha de Pix. A cada R$500 que a gente recebe no podcastmedia@gmail.com, é a nossa chave Pix. Acessa aí o aplicativo do seu banco, vai lá na área do Pix, digita na chave podcastmedia@gmail.com, fazer uma contribuição de qualquer valor, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, quanto for possível. A cada R$500 acumulados todo mês, a gente lança um episódio extra no mês seguinte. Então, se a gente consegue R$500 agora em julho, a gente lança um episódio extra no mês de agosto. Se a gente conseguir R$1.000, a gente lança 2 episódios extras no mês de agosto. Se a gente conseguir R$1.500, a gente lança 3 episódios extras no mês de agosto. Se a gente conseguir R$2.000, a gente lança 4 episódios extras no mês de agosto. Quer dizer, toda semana praticamente vai ter 2 episódios. Um episódio normal e um episódio extra. Quando a gente começou isso, a gente achou, quem é que vai se interessar em fazer contribuição de Pix para a chave podcastmedia@gmail.com direto ali para a gente ter episódio extra? O primeiro com pauta livre, um segundo com uma live aberta para todo mundo, quem é apoiador e quem não é. A gente achou que não ia ter muita saída. A gente conseguiu começar a bater a primeira meta, bateu um mês, bateu de novo, a gente passou a bater a segunda meta, gravar a live, tá aberta para todo mundo, sempre com uma novidade. A gente já teve react de episódios da Família Dinossauro, já teve game show, e nesse último mês, no mês de junho, Vitor Souza, a gente se surpreendeu muito, porque nós não só batemos a primeira meta e a segunda meta, como nós batemos a terceira e a quarta meta. Isso significa que no mês de julho nós teremos 4 episódios extras. Praticamente toda semana de julho a gente vai ter 2 episódios. Então vai lançar o episódio de pauta livre, vai ter outros 3 episódios que provavelmente vão ser com live aberta também, para todo mundo poder acompanhar. A gente não vai anunciar ainda o que vai ter em cada um deles, mas o primeiro é sempre pauta livre e os outros vão ser com live aberta. É isso, Vitor Souza? Isso, a gente anuncia as datas, Rodrigo, porque a gente já combinou lá no nosso grupo as datas dos episódios ao vivo, né? Então, gente, a princípio são essas as datas, mas pode ser que por conta de agenda a gente precise mudar, né? O primeiro episódio ao vivo, né, que esse é o segundo episódio extra do mês, vai ser no dia 16 de julho, o segundo no dia 23 de julho, e aí o quarto episódio extra, terceiro ao vivo, no dia 29 ou dia 30 de julho. Então já vai marcando aí na sua agenda, e geralmente a gente inicia a transmissão por volta ali de 9 horas da noite, então sempre às terças-feiras desse mês de julho, a partir ali do dia 16, quarta, né? Sempre às quartas-feiras. E aí fica aqui o agradecimento principalmente ao Amauri e ao Lucas, né, que foram os nossos grandes mecenas em junho, cara. Impressionante vocês. Muito obrigado, cara.
Isso aí, gente, ó. Então a gente tem esses dois sistemas de apoio, apoia.se/midcast, que é para você se cadastrar e ter o apoio ali mensalmente, e a campanha Pix recorrente, a cada R$500 um episódio extra. Em julho vai ter os 4 episódios. Em agosto a gente ainda tá correndo, a gente começou agora, o mês de julho, né? Então se você gostou dessa ideia da gente ter 2 episódios toda semana, você acredita que é possível a gente fazer isso novamente em agosto? Vamos lá, gente, né? Bora aí, aqui é trabalho, aqui ninguém foge, a gente não tem medo do trabalho, a gente só tem nojo. Então vamos continuar trabalhando, toda semana 2 episódios na campanha Pix recorrente. Ah, não tem como você fazer essa contribuição aqui desse jeito, você quer fazer uma contribuição de outro modo? Aqui na descrição do episódio você tem algumas formas de fazer isso. A primeira, que já nos ajuda muito, é você adquirir algum produto com a estampa Tem que Dilapidar as Fortunas, com a ilustração de Thaís Kisuki, dá uma clicada aqui na nossa loja e vê as possibilidades para estampar aí diversos produtos e adquirir esse material. Outra forma de apoio também é com interação. Então você entra no nosso grupo do Telegram, que é um grupo criado e gerenciado por ouvintes, e isso também é uma forma de fazer com que a gente dá um apoio pra gente, aumentar comentários e tudo mais, né? Ah, não usa o Telegram? Tem também o link para o nosso canal do WhatsApp, onde você se atualiza a cada vez que a gente lança um extra, um corte, lançamento de episódio, tudo lá no nosso canal do WhatsApp. Para encerrar, Vitor, já que a gente fica fazendo promessa, vou fazer uma promessa aqui agora. Ih, meu Deus, lá vem. Lá, a cara da Ana quando o Rodrigo... E mais, não vai envolver ninguém além de mim e do Vitor. Meu Deus. Não vai envolver ninguém. Melhor do que Vitor tendo ideias é Rodrigo tendo ideias. Pois é. Ele fala de mim, mas olha ele tendo ideias e uma ideia que eu não tenho ideia do que ele vai falar. Isso veio aqui agora. Sorte, eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar, Vitor. Olha, pra quem ouviu e achou interessante o nosso episódio especial, que é o Arquivo Carla, já fica a promessa que se a gente bater 2 episódios extras em agosto, quer dizer, episódio de pauta livre, que ele já é tradicional, e na hora que chegar no segundo episódio, a segunda meta, para um episódio extra, tá aqui a promessa, vai sair o Arquivo Mauro. Rapaz, cara. Vai ser bom, hein? Arquivo Mauro. Eu vou fazer Pix. Caramba, cara. Como é que é abri aqui o aplicativo do Como banco. é que é a chave mesmo? podcastmedia@gmail.com, é gmail.com. Caramba, cara. Aqui, com menção a Reflexide e tudo? Pô, tô aqui até emocionado, cara. Nossa. Eu percebi a sua emoção, Vitor. O Itaú vai cantar agora. O Vitor tem outro episódio desse. Ele chega a estar aqui sorridente. Arquivo Mauro. Na verdade, lembrando que assim, eu citei o Reflexide, mas é tudo uma obra de ficção, né, Rodrigo Hipólito? Assim, não tem referência com a realidade. Inclusive, o Reflexide, né, é uma obra de ficção. Exato. Bom, e para quem por acaso deve estar se perguntando, cadê o sorteio para os ouvintes da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor? Vai ser lá no final do episódio, a gente vai fazer ao vivo aqui para quem está acompanhando, para quem assiste depois, né, o link da transmissão, e também aqui para ficar no episódio que vai para o feed, beleza? Então agora vamos para o nosso segundo bloco. Bom, vamos agora falar sobre o assunto, né, que tá todo mundo aqui querendo falar, querendo, né, mostrar sua opinião, né, porque o PT lançou na manhã do último dia 28, nas suas redes sociais, um filmete. Ana Raíssa, filmete, né, você tem a descrição, né, como é que é a definição desse verbete pra gente aqui, que eu fiquei curioso. De um filmete? Aplicação numa frase, definição. Aplicação numa frase? Nossa, o Vitor já tá pensando em o pensamento dele já tá organizado como pronto. Pânico na cara de Ana Raíssa ao ser perguntada sobre a definição de filmete. Filmete, Ana Raíssa. Um filmete, para sua alegria, Diego, eu trabalhei a vida inteira aonde? Em agências de publicidade, em produtoras. Então, um filmete, ele é mais, como dizer, ele é mais longo que um curta, mas ele não chega a ser um média-metragem, nem um curta-metragem, nem um longa-metragem. Então, você tem um curta-metragem e algo intermediário ali antes do longa, é um filmete, que eu acho uma ótima definição, uma ótima palavra, filmete. Excelente. Agora, duas coisas. Vou trazer aqui uma curiosidade, que história em quadrinhos em italiano é fumetti, então é quase um filmete. Olha só. Olha aí. Que é fumacinha, né? Porque é como se o balão fosse uma fumacinha. Agora, pela
definição que a Ana Raíssa nos trouxe, o que o PT lançou não foi um filmete, porque foi algo mais curto do que um curta. Então, tem algo de errado não está certo. Nas redes sociais, a gente tem usado a gente não, eles, que eu não sou publicitária. Nós contra eles. Eles, os publicitários, nesse caso, mais de 60 segundos é grande, né, para uma rede social, tem isso. Então, se ele é mais longo que um Reels mais longo, já pode ser considerado filmete. Então quer dizer que daqui pra frente, gente, longa-metragem é acima de 5 minutos, tá? Vamos lá aqui. Longa-metragem é acima de 5 minutos. Curta-metragem, né? É até um minuto. E aí passou de 1 minuto, é um filmete. Perfeito. Passou Então, de 1 minuto, é um aqui filmete. em Brasília tem um festival de curtíssimos. É ótimo, são filmes de até 5 minutos. olha aí, ó. Então, esse filmete, né, foi lançado aí pelo PT, né, na defesa do novo imposto de renda, né, da isenção que a proposta, né, do governo, né, até R$5.000, e crítico a quem está no topo, os super ricos que sempre pagam proporcionalmente muito menos. No fim, o mote do filmete era taxação BBB, bilionários, bancos e bets. E um pedido, espalhem esse vídeo por aí. O vídeo, né, do PT está em linha com o discurso que a Secom vai perseguir a partir de agora. Tentar demonstrar que Lula está do lado dos pobres, sobretudo depois da revogação do decreto que elevava o IOF. Perdendo o Congresso, mas vai buscar vencer o jogo na opinião pública. Partidos que compõem a base, como o PP e União Brasil, além do presidente da Câmara, Motinha, também usaram canais digitais para expor seu descontentamento com a guinada à esquerda do governo e do PT. Romeu Zema postou em sua conta no Instagram um filmete resposta, olha aí, Ana Rissa, produzido por seu marqueteiro. Usando uma estética parecida, o narrador parte para o ataque ao trio Lula, Haddad e Janja. E só um adendo, esse filmete do PT foi um filmete produzido ali, né, com inteligência artificial, assim como o filmete do Zema. A hashtag Congresso Inimigo do Povo é uma das mais usadas nas plataformas digitais nos últimos dias, enquanto o presidente da Câmara, novamente ele, Motinha, se reuniu na última segunda-feira com 50 empresários em um jantar na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. O governo tem intensificado nas redes sociais o discurso focado na justiça social e na taxação dos mais ricos, incluindo falas de Haddad e Simone Tebet. E hoje, um pouco antes de a gente começar a gravar, estavam até falando aqui nos grupos, né? Teve uma escalada ali no JN, né? Na abertura do JN, dizendo que o Congresso está sofrendo ataques nas redes sociais e que muitos políticos já estão falando em busca por moderação em relação a esses ataques que o Congresso está sofrendo. Então, assim, Galvão de Galatino sentiu, né? Ainda na temática do Congresso, o presidente Lula não deve sancionar nem vetar o projeto de lei que aumentou de 513 para 531 o número de deputados na Câmara, segundo apurou o Jota. A escolha pela omissão segue a lógica de evitar novo desgaste com o Congresso e ainda mais de não colocar a digital do presidente Lula no texto. Pela lei, o presidente tem até 15 dias úteis para se manifestar sobre projetos aprovados pelo Legislativo. O prazo, nesse caso, expira em 16 de julho. Se Lula mantiver o silêncio, o texto será sancionado automaticamente, a chamada sanção tácita. Nesse caso, caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar a nova lei em nome do Congresso 48 horas depois do prazo. Então, assim, a porrada tá lambrando, como diz aquela vinheta lá do Medo e Delírio, e a gente tem essa situação de que o PT começa a lançar, né, essa campanha, né, para tentar pegar essa questão da taxação BBB, né? O governo também tem feito alguns posts, né, principalmente ali no Instagram, né, falando ali sobre esse cabo de guerra, né, um puxando de um lado para tentar favorecer os mais ricos, o governo tentando favorecer os mais pobres, ao mesmo tempo que tá lá o Motinha jantando com o Dória e o Lula não querendo aí se envolver nesse aumento do número de deputados, que acho que não combinaria muito com esse discurso que o governo está tentando manter, né? Eu queria saber agora o que vocês acharam dessa semana aí de empate. Finalmente, né, gente? Finalmente o governo, sei lá, partindo para cima, podemos dizer assim? Motinha jantando com Dória e Temer, né? Perigo não é só o Dória. Exato, é. O que Michel Temer tá fazendo no meio dessa galera? O que me leva a um dos comentários que eu anotei aqui no meu bloquinho, que é justamente que Lula parece estar numa encruzilhada muito parecida com o do governo Dilma II, quando a Dilma também não conseguia governar, quando ela foi totalmente cercada pelo Congresso, e aí o Congresso começou e aí ela começou a tomar muitas decisões impopulares, tentando agradar ao Congresso e ao mercado.
ela acabou ficando muito mal na visão do povo, né? Ela foi indo mais para a direita, e isso desagradou muito aos eleitores dela. Eu não sei se Lula, o governo e as pessoas ao redor dele estão usando o exemplo da Dilma como aviso para tomarem as próximas ações, mas ele claramente viu que a conciliação tem limites e o limite finalmente chegou. Eles riscaram a linha no chão e fizeram, daqui não passa. O que foi a gota d'água foi justamente essa questão do IOF, mas eles já perceberam que, por exemplo, a pauta principal da candidatura de Lula foi o fim do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000, que está parado, que o Congresso está fazendo de tudo para não deixar passar. Então, assim, a gente viu um vídeo da Globo, né? Não sei se foi da Daniela Lima, se foi da Natuza, mas justamente que agora o Congresso quer conciliar. O Congresso está dizendo, não, peraí, galera, vamos conversar e tal. E se o governo for sagaz, não vai cair nessa conversinha fiada deles, porque esse é o na volta a gente compra deles. Eles estão dizendo que querem negociar agora, mas a partir do momento que o governo arrefecer esse embate deles de taxação dos ricos, de taxação das bets, da escala 6x1, que finalmente eles realmente abraçaram e disseram, essa é uma luta nossa também. Então, assim, a partir do momento que se deixar passar, aí o Congresso vai voltar a ser quem eles sempre foram, né? Então, assim, agora é a hora de dobrar a aposta. E a gente tem visto que os movimentos populares têm aproveitado que o governo está dobrando a aposta para fortalecer isso. A gente está tendo as votações dos plebiscitos populares, não sei se os nossos ouvintes estão acompanhando isso, mas começaram a ser distribuídas nas cidades urnas de votação do plebiscito popular, que eu acho que é algo que a gente tem que abraçar também, procurar onde tem urna na sua cidade, se tem, né, que não deve ter em todas as cidades do país, mas ver se tem. Eu vi que tem, tá rolando em sindicatos, universidades, o Armazém do Campo também tem tido essas urnas de votação. Então, abraçar esse plebiscito popular, porque é justamente uma forma da gente se posicionar a favor dessas medidas que o governo está querendo, está fortalecendo. Eu vi hoje um vídeo de 2 garotos fazendo rimas dentro do ponto de ônibus, o ponto de ônibus que era um espaço onde as pessoas, ponto de ônibus não, dentro do ônibus, que é onde as pessoas inicialmente iam muito para pedir dinheiro, vender produtos, aí depois passaram a chegar as pessoas pregando, né? E aí eu vi isso, assim, foi muito interessante. As pessoas no ônibus pareciam meio anestesiadas, não pareciam estar prestando muita atenção ao que eles estavam falando. Eu achei muito interessante essa atuação deles. Eu fiquei até emocionadinha, assim, quando eu vi, porque, assim, por mais que naquele momento aquelas pessoas que estavam sendo gravadas não tenham se manifestado, não tem como a pessoa que trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, que demora, sei lá, 1 hora ou mais para ir, 1 hora ou mais para voltar do trabalho, não se sensibilizar, porque isso é uma causa deles também. Então, assim, talvez a pessoa não preste atenção ao que o outro tá falando, mas aí uma outra pessoa que escutou, converse, um amigo, enfim, essa é uma forma da gente disseminar esses assuntos, né, entre nós. A gente sabe que os trabalhadores, em muitos momentos, eles estão mais isolados, muitos não têm sindicatos, muitos trabalham em casa, e às vezes esse diálogo de revolta entre os trabalhadores não acontece tanto. Então, esse tipo de coisa é muito interessante, porque a brasa tá lá, a gente tem que acender. Inclusive, o Haddad, eu nunca vi o Haddad tão enfático sobre algo quanto ele foi nessa questão da taxação dos ricos, sabe? Que ele foi o Haddad debochado. Ele fez, por que esse chororô todo, o trabalhador de classe média paga mais de 20% de imposto de renda, por que os ricos não podem pagar isso também? Por que os ricos são melhores, que têm que pagar menos imposto do que os outros, sabe? Ele falando de forma... Ele não falou complicado. Ele não foi o Haddad que compra na Amazon um livro por dia. Ele foi um Haddad que falou, se o pobre se lasca de pagar X, por que o pobre não pode pagar menos do que paga e o rico pagar mais? Por que o Congresso não consegue permitir isso, sabe? É isso, se comunicar de forma clara, coisas óbvias.
e que deixa a oposição e que deixa o mercado, porque o único argumento que o mercado tem é o quê? O Brasil vai quebrar, o país vai quebrar e os ricos vão fugir. Esse é sempre o único argumento que eles utilizam, porque não tem nenhum outro argumento lógico para usar nesse momento. E para finalizar, só essa coisa, Lula teve agora no 2 de julho lá na Bahia, né, que inclusive ele estabeleceu o 2 de julho como o dia da... não é da permanência, mas é tipo o dia da independência de verdade. Não foi essa a palavra que ele usou, mas foi mais ou menos isso. Então, ele teve lá na Bahia, ele participou de um desfile de 2 de julho e lá com a plaquinha no meio da galera, taxação dos super ricos. Isso é muita ousadia para Lula, por incrível que pareça, porque Lula é um cara que ele só fala, que já é uma coisa foda, mas ele não ousava além de dizer que o pobre merece um teto e merece comer. Isso era o mais ousado que o Lula chegava, e o Lula tá lá no meio da galera, assim, uma galera, muita gente com a plaquinha dizendo tem que taxar os super ricos, sabe? Por incrível que pareça, foi muito ousado para ele. Essa coisa das IAs, eu acho, os vídeos de IA, eu entendo que está sendo feito pelas pessoas da esquerda também, e assim, não vou nem criticar a intenção das pessoas. Agora, eu não consigo gostar, eu não consigo olhar para aquilo e pensar, isso é fascismo. Eu não consigo ver um vídeo gerado por IA e não pensar, isso é fascismo. Tem esse canal, né, Brasil Sátira do Poder, que foi criado no TikTok, fazendo um videozinho lá, que o Hugo Mota é o Hugo, não se importa. E eu olhei assim, eu disse, tá, tudo bem, a ideia é legal, a galera vai compartilhar. Eu não consigo, eu acho um negócio ruim, eu acho um negócio de mau gosto, mas vai comunicar com as pessoas, tá funcionando. Eu soube que irritou o Hugo Mota, então tá valendo aí, continuem, galera. Eu não vou compartilhar porque eu não consigo, mas continuem porque deve estar bombando no WhatsApp. E o Zema fazendo um vídeo com Janja, qual é o cargo que Janja tem no governo? Tá aí, só pra complementar a informação que tu trouxe, eu fui pesquisar aqui que eu também tinha visto esse post do Lula, é o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. É o projeto de lei que ele encaminhou ao Congresso, que é justamente a data, né, que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil em 1823. E só também um outro complemento, Thaís, acho que foi a Daniela Lima, né, na Globo News, falando que o Arthur Lira ligou pro Haddad incomodado com essas movimentações. Ficou 1 hora de trololó lá com o Haddad, então assim... Imagina o Arthur Lira no seu ouvido durante 1 hora no telefone, porque ao vivo já é um saco. Agora você com o telefone aqui, com fone de ouvido... Cara, o Haddad colocou aquilo pra tocar lá, deixa eu falando... Botou no Viva Voz, aí de cada meia hora ele ia lá, isso, não, deputado, Porra, imagina. Tá. Aí botava no mudo, caralho, filha da puta. Caralho, bicho chato da porra. É o chato do Centrão, né? E assim, eu acho que se incomodou o Arthur Lira, aí que tem que acelerar mais mesmo com essa campanha, cara. Porque tem que passar por cima e voltar, dar ré de novo. Que foi até o que eu escrevi lá no Blue Sky, né? Chega de conciliar com o Centrão, tem que conciliar com o povo, né? Tá na hora de conciliar com o povo, e cara... Aliás, fica aqui o meu elogio público a este post, porque... Então, será que finalmente temos, né, o governo, né, indo à esquerda, gente? Será? E eu vou te dizer por que eu gostei tanto dessa sua fala lá no Blue Sky. Por quê? Parece uma conversa demodê, mas o que Congresso, mídia, gente rica e o caralho tem medo é de luta de classes. Porque enquanto a classe média, nós, o cara que parcelou as compras, o cara que paga o carro em 48 vezes, acha que é rico, as coisas estão indo bem. Enquanto as pessoas que dão like na Virgínia e compram maquiagem da Virgínia acham que são minimamente parecidos com Virgínia, a estrutura de poder ela não está ameaçada. No momento que você fala assim, então, você não é rico, esse apartamento aí que você está chorando para pagar, não é propriedade privada. Rico é fulano, cicrano, e que são poucos nomes, viu? Se a gente for pegar quem está sendo taxado aí, não dá 100, não é isso? Dá uns 50 e poucos. E quando você mostra
a diferença proporcional do que a gente paga para o que eles pagam, aí a coisa começa a se movimentar. E essa movimentação ela é tão poderosa que bastou 3 dias de chacoalho aí no Hugo Mota, já começou, não, vamos conversar, e o Arthur Lira liga para não sei quem, e o Hugo Mota chama a reunião, e aí o Zema faz videozinho. Primeiro que o Zema não tem que estar fazendo vídeo, ele é governador de estado, ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é presidente da república. Ele ter incluído a Janja nas coisas só deixa mais patético aquela figurinha minúscula que é o Zema. O Zema é patético, o Zema é ridículo. Então, assim, ele não tinha nem que estar se metendo. O que ele quer? Né? É igual o Caiado do alto dos seus 75 anos falando que o Lula era um senhor idoso. Você também, querido. E vai chegar o dia que a gente não vai votar numa pessoa por tanto tempo assim, tá? Então, você chacoalha essa estrutura pouco. E não é o que o Diego falou, não é um chacoalhão, não. Você chacoalha ela um pouquinho. Os caras já apavoram, porque eles querem uma população anestesiada. A população que acha que é rica, que acompanha vida de influencer e acha que também um dia vai morar numa casa que parece uma loja da Havan. O raciocínio de que ser rico é uma etapa da vida, que é um raciocínio que sempre me irritou muito, que é quando eu for rico. Ser rico não é uma etapa. Poucas pessoas são ricas, porque não vai ser nem o rico que vai pagar tão mais, mas vai pagar. Porque o deputado que tem empresa milionária, como é o caso de Lícholas Ferreira, ele vai pagar mais. O Nicolas é empresário. Ele se declara um cara recém-saído da adolescência que não tem profissão. Ele é empresário. A empresa dele, só no último ano, em anúncios da Meta, investiu mais de R$700 mil. Um trabalhador não investe R$700 mil em propaganda da própria padaria, da própria borracharia, do próprio produto, da própria arte. Thaís não está investindo R$700 mil para vender quadrinho. Rico é o Nicolas. Eduardo Bolsonaro, que tem mansão milionária em Brasília, ou foi o irmão dele que financiou em 30 anos e pagou em 1 ano? Esse é o rico. O velho da Havan e tantos outros aí que financiaram tentativa de golpe, que financiaram 7 de setembro, que o Jair falou que não cumpriria as ordens do Xandão, chamou o Xandão de canalha. Não financiaram a própria candidatura, sabe? Essas pessoas que fizeram isso é que serão taxadas. Não sou eu que tenho uma CLT, sabe? Não é quem vive de bolsa, não é quem é autônomo, não é quem dá aula. A gente já paga o que tem que pagar. A gente só tem que parar de achar que porque a gente paga muito, a gente é rico. A gente paga muito porque este é um país injusto. Então, esse chacoalhinho pouco já deu resultado, que é para mostrar o quê? Que a gente tem que continuar pressionando. O Congresso é inimigo do povo, porque o inimigo do povo é o inimigo do fim da escala 6x1. É o inimigo de que um pai de família, uma mãe de família passe mais tempo em casa com seus filhos, possa acompanhar seus filhos nas atividades cotidianas. É o cara que quer impedir um trabalhador de ter mais tempo livre para fazer o que ele quiser. Não é só para cuidar da família e investir seu tempo em um curso, não sei o quê. É para fazer nada, porque o tempo de ócio é um tempo necessário para a saúde do ser humano. Então, se o trabalhador quiser fazer nada com esse tempo livre, ele tem que ter. O que não pode é ele não ter tempo nem para não querer fazer nada. Só para sofrer aquela angústia de fim de domingo, aí não dá. O deputado, o senador, que fica do lado de Gustavo Lima, e aí eu não estou falando do artista porque não é artista, eu estou falando do empresário. E ele não fica do lado do trabalhador, que é quem votou nele, que é o cara que usa posto de saúde, não é o cara que manda asfaltar o próprio condomínio porque ele tem conchavo com prefeitura, não. É o trabalhador que trabalha naquele condomínio. É a professora, é o médico que trabalha no postinho, que também acha que não é trabalhador, e é trabalhador. Essas pessoas, quando elas perceberem que elas estão do lado de cá, que a gente está muito mais próximo, aquela história, né? Que você está muito mais próximo de ser um fudido do que de ser rico, elas vão ver que o Congresso está contra elas. O Congresso que não quer diminuir a conta de luz, que não quer dar isenção de conta de luz, está contra elas. O Congresso que tira sabe-se quantas vezes por ano recesso, e o cara vai para cruzeiro, e o cara vai para resort, e o cara vai almoçar na casa de fulano, e o cara vai para show de não sei quem, ele está contra o trabalhador. Eu vou ser breve aqui, é para deixar
deixar mais tempo pro Diego poder comentar. Em cima do que a Ana Raíssa estava falando, são coisas que a gente precisa quebrar numa percepção geral sobre trabalho, sobre renda, sobre a relação entre as classes, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de posses, e que, embora eu não acredite que vai acontecer nesse momento, tá ali uma brecha para a gente poder discutir isso e falar isso com a população. A ideia de o objetivo da minha vida é ser rico, quando o objetivo da vida deveria ser ter uma vida boa, ter uma vida prazerosa, ter uma vida de qualidade, né? Só que a gente, no cenário em que a gente vive, a gente só consegue ter o mínimo de tranquilidade quando a gente consegue acumular alguma coisa. E essa ideia do acúmulo eterno, ela é um problema, que a gente em algum momento vai ter que enfrentar. Não é possível viver em sociedade na escala que a humanidade vive quando a vida boa, a vida tranquila, a vida com qualidade, ela é baseada no acúmulo. A sua segurança, a sua estabilidade, ela é baseada em acumular riqueza. Isso não funciona, não dá certo. Então, sim, é uma luta contra a condição de rico. A gente não pode almejar um mundo em que exista rico. Então, falar, meu sonho é ser rico, porque esse é o único sonho que te permitem e ele é uma ilusão. Não adianta você trabalhar mais, você não vai ficar rico trabalhando mais. 0 pessoas em toda a história ficaram ricos trabalhando mais. Isso não acontece. A única coisa que você vai ganhar trabalhando mais é cansaço. Não vai acontecer, tá? Vai lá, ó. O pai da Raquel, em Vale Tudo, morreu. Morreu falando, vou trabalhar todos os dias, porque é isso que é ser honesto, né? Quem mente rouba, quem rouba mata. Morreu pobre. Então não é a ideia de trabalhar sempre, não é trabalhar o necessário, incutido naquela máxima da gente dividir tudo que a gente produzir o necessário e dividir tudo, né? Trabalhar todos, inclui-se aí o trabalhar o necessário. Quando você diz produzir o necessário para distribuir tudo, a gente pensa em trabalhar o necessário só, não é trabalhar mais que isso. Essa é uma lógica simples, assim, que tudo que você trabalha mais não vai para você. Eu não vou citar qual é o conceito que está por trás disso, porque aí as pessoas ficam com preconceito quando você fala qual é o conceito que está por trás disso. Mas todo o trabalho que você faz a mais, ele não se reverte para você. Ele gera riqueza para o seu patrão, ele gera riqueza para o empresário. Não volta para você. Você nunca vai ficar rico só trabalhando mais. Então, é uma brecha para a gente começar a tirar essa ideia e começar a pensar em como que a gente consegue ter vida de qualidade. Fechando só o comentário, para passar para o Diego, a gente deu um passo antes da extrema-direita, no caso dessa comunicação, e complementa a fala da Thaís, porque a gente resolveu usar os vídeos de IA, essa nova geração de vídeos de IA primeiro. A gente usou antes dele. Eles já iam usar. Então a gente já receberia o impacto disso. E aí a gente não entrou numa discussão ética na esquerda sobre vamos usar ou não vamos usar, deu aquele passo e surtiu efeito. Se a gente tivesse esperado uma semana a mais, talvez fosse nós que recebêssemos o ataque desses vídeos produzidos por IA. O outro ponto um dos primeiros slogans e dos primeiros termos que eu acho agora, desde o começo desse governo, que ele finca, ele bate, ele cola, que é a taxa BBB. Taxa BBB cola muito. Cola porque ele é emblemático e porque você vai explicar o que é BBB e fica nítido que não é pra você, porque tu não é. Não tá em nenhuma daquelas 3 categorias. Então isso aí sim, as pessoas elas são a favor da taxa BBB porque elas não estão incluídas naquilo, elas não vão pagar mais. Então isso pra mim é um sucesso, vencer e vencer com esse slogan. Só rapidinho antes do Diego comentar, se a gente vivesse num mundo minimamente decente, a próxima pesquisa da Datafolha teria pergunta: você é a favor da taxa BBB? Sim ou não? Mas infelizmente isso é utopia. Deixa eu comentar antes do Diego, rapidinho, só para pegar o gancho do que a Thaís falou e o Rodrigo comentou dos vídeos de IA. Eu concordo, assim, tem que fazer, é o que o Rodrigo falou, o timing era esse, mas eu, assim como o Thaís, assim, eu não dou conta, eu não assisti. O Diego mandou alguma coisa esses dias pra gente que era supostamente uma sátira e eu falei que me falta repertório pra entender, porque me falta, eu nunca vi um vídeo de IA e enquanto conseguir, não verei. Sabe aquele conceito do Freud lá, do infamiliar? Aquilo me incomoda ainda muitíssimo. Eu fico muito o vale do estranhamento, não é isso? O vale do estranhamento. Coisa... Aquele olho. Eu tenho olhos. Isso também. Nossa, me dá uma angústia. A textura da pele das pessoas. Não, a textura que incomoda olhando demais pro vazio. Mesmo. Os olhares são todos assim, olhando pro vazio. Só que, assim, a galera no TikTok, eu não tenho TikTok, né, mas eu acabo recebendo no WhatsApp. A galera no TikTok imitando os vídeos de IA é genial, cara. É isso aí, me falta repertório. Foi isso que eu mandei.
Então, É, foi isso foi que isso eu que ele descobri mandou. depois que o Diego mandou, Foi Eu incrível. Um dos imagino melhores que vídeos sim. que eu vi esse ano foi esse vídeo. E se é pra descolar essa pecha de a esquerda não sabe usar redes sociais? Ai, sei lá, é uma batalha perdida. Eu só fico triste. Eu tenho muito medo de IA, muito. Mas eu ia começar falando disso mesmo, né? Que além dos vídeos de IA, que são, acho que até inevitáveis, a gente tem que fazer os vídeos de pessoas imitando vídeo de IA, né? Que vamos aí, recolonizar esse espaço do roteiro e da teledramaturgia de vídeos curtos no Brasil, que o brasileiro tem muito talento para fazer sketch. E assim, a gente já começou a falar desse tema lá no primeiro bloco, né? Que mais ou menos a mesma briga que se segue. E eu só quero dizer que é isso, assim, uma pena que já no final pro final da semana o Lula já estava dando um deixa disso, botando os panos quentes quando tinha que pedir 9 e dar-lhe o zap na cara do Hugo Motta, né? Para quem joga truco. Mas eu acho que é muito importante a primeira peça de comunicação do governo que realmente chegou no povo, né? Com 3 anos, no meio do terceiro ano de mandato, sim, mas que chegou, que fez sentido, que conseguiu atingir e cumprir o seu objetivo enquanto peça de comunicação. Isso é muito bom. E aí, de novo, fala algo que a gente comentou, não sei se no episódio passado ou no anterior, que a direita vive combatendo moinhos de vento na internet e tal, que ela tem esse domínio, esse quase monopólio do tráfego online, falando de mentira, de fake news, e a gente, quando fala, a gente fala de coisa séria, de coisa que repercute e que reverbera na vida de todos os brasileiros, todas as brasileiras, né? Seja pro lado bom, pra gente que é povo, seja pro lado ruim, pra bilionário que tem mais que se fuder. Então, acho que tem que dobrar mais cada dia essa aposta. Também acho que essa taxação BBB pega bastante, o brasileiro gosta muito do nome desse, assim, né, chicletinho, pra falar aqui do meu look. Pedir aí, né, ao Lula, nosso ouvinte, que não arregue, não, dobre a aposta, porque ao contrário deles, você não tem nada a perder dobrando a aposta. O governo não tem nada a perder radicalizando a conversa. Mas o Congresso vai já estava boicotando. Mas o Congresso vai votar, já estava votando. Absolutamente tudo que o Congresso possa ameaçar fazer em retaliação a essa postura do governo, o Congresso já estava fazendo. O Congresso já fez, inclusive. Mas vai votar anistia. Já estava andando. Esse já era um assunto que estava o governo sendo feito de refém desde o começo. Então, o governo não tem absolutamente nada a perder com essa retórica. Pelo contrário, só tem a ganhar, porque em algum momento o Congresso vai ter que ceder. E aí, qualquer milímetro que o Congresso ceda e a pauta do governo consiga avançar nesse sentido, é ganho para o povo brasileiro, né? Acho que é um cálculo bem simples. Infelizmente, eu acredito que vai manter a retórica? Não, mas eu estou aqui torcendo, estou pedindo, né? Estamos aí jogando energia positiva para a comunicação do governo para que dobre sempre essa aposta, porque não tem nada a perder, né? Eu repito, qualquer retaliação que o Congresso possa ameaçar sobre isso, o Congresso já fez. Então a gente literalmente não tem que ter medo disso. Não, eu complemento aqui nisso que o Diego falou, que realmente sentiram, assim, essa pequena estocada, mas não só os congressistas sentiram. Você assistiu o Jornal Nacional do dia de hoje que a gente estava gravando, é irritante, mas ao mesmo tempo constrangedor, porque você teve quase 10 minutos ali, juntando tudo, de comentários e de uma reportagem que ela esquece a questão material, o que se está discutindo, e foi só uma reportagem sobre o Congresso estar recebendo ataques. E assim, eu não vi ninguém invadir o Congresso, eu não vi ninguém quebrar as vidraças do Congresso, não vi isso acontecer. Eu vi críticas. Então o Congresso está recebendo críticas, o Congresso está sendo cobrado porque ele não aprova propostas que elas fazem bem para a população. Mas cobrar o Congresso, criticar o Congresso, aparentemente é ataque, né? E isso ficou muito nítido. É claro que uma rede como a Rede Globo e outras grandes redes, elas têm muito interesse em evitar certas pautas, como a taxação de bet, por exemplo, porque a Rede Globo tem sua própria bet. Então eles não
não vão ser a favor disso. É claro que o empresariado, que ele é dono da Rede Globo, ele está muito preocupado com a taxação dos super ricos, ele está preocupado com o aumento do IOF. Essa gente está preocupada. Então eles vão mobilizar todas as armas que eles têm. E eles colocarem no principal jornal da TV aberta tantos minutos deturpando uma questão óbvia, assim, chamando a população de burro, é até um tiro no pé, porque parece que eles esqueceram quem é o público da Rede Globo atualmente. Você realmente acredita que o pessoal da extrema-direita está assistindo o Globo Lixo? Não é, cara, essa galera que está assistindo o Globo Lixo. Você está fazendo uma reportagem para um público equivocado. O desespero foi tanto que, pelo visto, eles esqueceram do público que eles têm construído nos últimos tempos. Você acabou de encerrar uma novela, que é uma novela que definitivamente o pessoal de direita e de extrema-direita não está assistindo, uma novela cheia de inclusão, cheia de diversidade, né, que é a atual novela da Sete, O Dono de Mim, cheia de inclusão. Meu amigo, assiste um episódio daquela novela. A galera de extrema-direita, os birutas de extrema-direita, não tá assistindo aquilo lá. A galera que vai assistir uma reportagem e vai ouvir o Armínio Fraga falando, não tá assistindo aquilo. Aí você inicia o Jornal Nacional com uma coisa completamente desgarrada da realidade, dizendo que o Congresso está recebendo ataques e você não consegue mostrar um ataque. Você passa não sei quantos minutos dizendo que o Congresso está recebendo ataque e não mostra um? Que loucura, né, cara? Por que não mostrou um ataque ao Congresso? Eles não tiveram a coragem de exibir nem um trecho de 30 segundos de um desses vídeos. Porque eles sabem que se eles exibirem um trecho de 30 segundos de um desses vídeos, eles vão mostrar que eles estão contando uma mentira. Eles vão fazer o trabalho oposto. Eles vão mostrar, pô, realmente essas críticas estão corretas. Aquilo está muito correto. Então não tiveram coragem. Uma sequência de desespero na escalada e nos primeiros minutos do Jornal Nacional, nesse momento que a gente já estava acompanhando em outras redes, como na Globo News, isso acontecendo também, né? E que a gente, como a gente já comentou aqui, fica nítido na atitude do Arthur Lira, na atitude do Mota, na atitude desesperada do Zema. Toda essa galera, ela sentiu demais e eles não sabem como responder a esse tipo de crítica do modo como foi feito. Exatamente, cara. Se bater o desespero, é pra ir pra cima. Porque, como o Diego falou, né? Tudo se tentou e nada, né, surtiu efeito, né? Já são aí 3 anos e meio conciliando, né? Já tá bom, né, gente? E a galera tá muito rápida. Eu não sei se vai pegar o áudio aqui, mas já fizeram um vídeo de IA comentando a escalada, né, da abertura do JN. Deixa eu ver se pega o áudio aqui, ó. Você viu o Jornal Nacional defendendo os super ricos? Qual a novidade? Estão defendendo o próprio rabo. Então é isso, cara. É partir pra dentro. Eu tô super a favor, né, dessa campanha. Super mesmo. Com todas as ressalvas que o Diego vem fazendo nos últimos episódios, né? Nessa coisa de Congresso inimigo do povo e tudo mais. Mas essa linha que foi traçada, né, essa última semana, eu acho que foi muito bem traçada. E se continuar dessa forma, eu acho que pode gerar resultado, cara. Porque se tem uma coisa que congressista safado se caga de medo, é do povo, né, cara? E assim, não tem, pelo menos na história recente, você não tem exemplos de conciliação que deram certo. E olha que você nem precisa falar de esquerda. Se a gente pega a eleição do Trump, o que se esperou da Kamala Harris e o que eles fizeram de campanha estava muito aquém do que as pessoas realmente queriam. Eu não sei que ideia é essa de que você tem que conciliar, que você tem que puxar a esquerda mais para o centro possível, porque as pessoas se assustam com ideias de esquerda. As pessoas não se assustam. Você vender sonho, você apontar caminhos, você apontar utopia, não assusta o povo. Isso é um discurso neoliberal para esvaziar. E aí a gente volta para o que a gente já falou aqui e que o Haddad comentou logo depois, provando que é nosso ouvinte, que a esquerda tem que voltar a prometer sonhos. A esquerda tem que voltar a prometer uma vida melhor, uma vida digna, uma vida sensata, uma vida em que se trabalha o suficiente e não para ficar rico, e não para morrer de trabalhar, uma vida em que você tenha festa, trabalho e pão. É isso que é a esquerda. Se for para a gente ficar gerenciando o capitalismo, a gente não vai para lugar nenhum. A esquerda virou uma gerente do capitalismo. E aí o que tem acontecido? Essa régua tem sido puxada. A esquerda está cada vez mais para o centro e a direita já não existe. Nós não temos direita, nós temos extrema direita. Então, não tem assim, você agora lá nos Estados Unidos,
um candidato socialista, venceu as prévias para a prefeitura de Nova York, e o próprio partido está enlouquecido, porque o cara está prometendo congelamento de preço de aluguel, até um lance que tem nos países nórdicos, que é uma caixinha que toda grávida ganha, que a caixinha serve de berço e você tem um enxoval do neném, entendeu? Esse tipo de coisa. E o próprio partido não sabe o que fazer com o cara, eles estão desesperados. E não é porque não sabe assim, nossa, é bom demais, é tipo, caralho, não, pera, tá muito progressista. E o cara se intitula socialista. Então, assim... E aí, rapidinho, Ana. Sim. O presidente do país foi e disse, não, se ele for eleito, eu mando prender. Tá vendo? O cara corre o risco de ser eleito. É o que você falou do Petro também. O Petro apertou um pouco mais o discurso, agrada. Essa ideia de que a esquerda afasta o povo, de que a esquerda assusta o povo, não é verdade. A gente só chegou até aqui, e eu vou parafrasear o Antônio Cândido. O que a gente tem, que a gente chama de progresso, que a gente chama de humano dentro do nosso sistema capitalista, é o que o socialismo arrancou do capitalismo com muito choro, com muita luta. A gente só não dorme em fábrica, até hoje. A gente só não dorme em caixote. A gente não tá com, sei lá, com a escravidão legalizada, porque um dia as pessoas ousaram lutar pelo fim de uma escala de trabalho de 14 horas diárias, e elas não pediram 13 horas, não. Elas pediram 8. E a gente tá chorando com, mas 6 por 1 vai quebrar o comércio. Vai quebrar o comércio, sabe? Os ricos vão embora. Vão pra onde? Onde que a Uber vai achar 200 milhões de pessoas querendo pedir carro por aplicativo? Onde que qualquer outra empresa aí vai achar um povo que mais usa celular do que a gente, que mais compra trem barato na Shopee do que a gente, quinquilharia e o caralho, e o que for, base da Virgínia, qualquer coisa. Não vão sair porque não tem para onde ir, não é assim. Não é como se o mundo todo fosse um grande mercado esperando os grandes empresários geniais brasileiros. Não é, gente, não é um brilhantismo também, não são as empresas imperdíveis. A Uber não vai vir? Pô, que vai pro caralho. Pode ir pro caralho. Por que na Alemanha a Uber não foi embora? E lá na Alemanha a Uber é obrigada a oficializar vínculo de trabalho com o motorista. Não foi embora da Alemanha? Do Brasil vai? Não vai. Isso é um discurso para afastar a gente da esquerda. E aí quem é que vai vender esse sonho? Quem vai vender sonho é o fascismo. Quem é que vai botar a menina adolescente de roupa social no sol do caralho aí porque eles acham que estão vestidos de rico? Eu vou continuar falando mal aqui dessa moda ridícula de vocês usarem roupa social bege, achando que estão vestidos de rico. Não estão, vocês estão de uniforme. Parem com isso. Feche parênteses. Essas ideias vendidas o tempo todo que acham que a esquerda é um grande absurdo. Não é. Não é. A esquerda é o que dá norte para nossa vida. O meu norte não é morrer de trabalhar. Eu não quero ser comparada com o Nicolas, e eu não quero conviver com pessoas que estão subindo a montanha pagando 80 mil para urrar pro monte e não sei o que de Jesus. Olha como é feio, como não tem alma, não tem poesia, não tem nada na vida. É uma gente triste. Uma gente como o Zema é uma gente triste. É uma gente feia. Eu vou fazer a Ava Santiago agora. É uma gente feia. A gente não quer isso, mas a gente também não quer ser a esquerda que reclama. O Elias Jabbour falando assim, porque... me desculpa, Elias Jabbour, mas foi péssimo. Porque agora tá lá Erika Hilton no show da Beyoncé. Sim, porque no nosso lado, a gente dança, a gente canta, a gente faz arte. Quem não faz são eles. E eu queria só fazer puxar, na verdade, um comentário que um ouvinte fez no nosso chat, que eu acho que vale a pena a gente frisar isso antes de encerrar o assunto, que a Mariana Zampol falou que o governo tem que radicalizar a isenção de imposto de renda de 10 salários, taxar ricos em 50%, meter o louco mesmo e chegar no meio termo. O governo já oferece o que tem e não leva nada em troca. Porque é isso, a gente tem que ir além para conseguir o bom. A gente tem que assustar com o máximo para conseguir pelo menos o mínimo aceitável. Então é isso mesmo, é pressionar, é seguir em frente e não se contentar com pouco. Estatização. Vamos defender a estatização, entendeu? A gente precisa estatizar, vamos estatizar a van, trocar um nome e colocar um símbolo decente naquele troço cafona. Já começa a melhorar o país se a gente estatiza
elitiza essas empresas e troca a estética delas. Resolve Mas não uma parte troca o da nome, crise, não, pelo só menos. põe um A no final. Mas já tem a Havana, pô, já tem a Havana. Aí junta tudo, vai ser tudo uma empresa só. Pronto. Bom, ó, fechamos então esse tópico, podemos, que já estouramos o tempo. Os temas secundários tinham que descer. A revelia do Vitor. Os temas secundários já foram devidamente cortados da pauta aqui, né? Porque já estouramos o tempo. Então é isso, né? Vamos finalizando aqui esse bloco. Foi muito bom, né? Acho que os ouvintes gostaram bastante. E agora vamos para o nosso momento leitura de títulos. Lula sanciona a lei que prevê CNH social. Veja o que muda e quem pode ter carteira gratuita. Desemprego recua para 6,2% no trimestre terminado em maio, diz IBGE. CLT bate novo recorde. Ato bolsonarista reúne público menor e líder do PL atribui a jogo e a fim do mês. Bolsonaro passa por nova consulta de urgência e cancela agendas em todo o mês de julho. Oremos, oremos. Esse ano vai, hein? Fui ingênua e preciso tomar cuidado, diz Érica Hilton sobre maquiadores. Socialista Mandani tem vitória confirmada nas primárias democráticas para a Prefeitura de Nova York, como nós já comentamos. Governo brasileiro reage a críticas da The Economist sobre influência de Lula no exterior e perda de popularidade no Brasil. Na Argentina, Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Ibovespa bate 140 mil pontos e renova recorde. Dólar tem menor valor em mais de um ano. E Marina Silva volta ao Congresso e é alvo de novos ataques de parlamentares. Parece que às vezes a gente tá no dia da marmota, né, cara? Sempre a mesma história, impressionante, cara. Novamente aí, solidariedade a Marina Silva, né? Fica aqui o registro. Bom, então vamos agora chamar a vinheta do quê? Das cartinhas da Xuxa. Falta pouco! Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Vamos lá, antes de ler as cartinhas da Xuxa, vamos à maravilhosa enquete criada por Diego Schinello no episódio passado. Quem você acha que deveria poder eleger deputados para as vagas extras da Câmara? A primeira opção... A primeira opção foi a Associação Brasileira de Cubo Mágico. A segunda foi a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. A terceira foi a Sociedade Brasileira de Espeleologia. A quarta foi a Associação Brasileira de Sprinklers. E a quinta foi a Associação Brasileira de Frutas Raras. Então, no resultado final, a Associação Brasileira de Cubo Mágico ficou com 15% dos votos, seguida da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que ficou com 16% dos votos. Não foi dessa vez, meus espeleólogos. Em terceiro lugar, ficou a Associação Brasileira de Frutas Raras, com 21,47% dos votos. Você vê como é específico, né? Tem até os quebradinhos nessa planilha do Diego. E empatados, em primeiro lugar, ficaram a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais e a Associação Brasileira de Sprinklers, com 23% cada um. Acho que foi a enquete mais disputada que nós tivemos até hoje nesse podcast. Foi Todo mesmo, mundo cara. ali... Acho que foi mais disputado que a Guerra do Fandom. Disputa acirrada entre nossos ouvintes góticos e a galera que quer apagar o fogo dos ouvintes góticos, pelo visto. A associação de Sprinklers aí deu um banho de água fria nos demais concorrentes. E no WhatsApp, Thaís, a minha curiosidade, quem ganhou no WhatsApp? Tem aí informação? Ele só quer saber do WhatsApp. É porque o Reni comentou aqui no chat, não tem como defender o WhatsApp hoje. Pô, não me decepciona, não é possível. O WhatsApp escolheu majoritariamente a Associação Brasileira de Frutas Raras. Eu vou dizer quem ganhou em cada um. Com voto de Ana Raíssa, fica a denúncia aí, ó. Absurdo. Não, mas foi muito acima dos outros. Foi muito acima. De Frutas Raras foi com 34% dos votos no WhatsApp. Então, aí
eu já vou puxar da enquete para o primeiro comentário do Instagram, que foi doutora Letícia Riso perguntando: cadê a enquete? Calma que eu explico. É porque o Instagram, ele quis nos calar e só tinha 4 opções de enquete possíveis. Aí, para nenhuma associação sair em desvantagem, a gente deixou sem a enquete do Instagram dessa vez. Mas nos próximos a gente já sabe, só pode ser no máximo 4 opções. Né? O segundo comentário do Instagram foi do Demetrios Franca, que disse: aqui tem denúncia 2. Ele tá gostando de denunciar a gente. Se Rodrigo é um avaliador de balada e não podia receber carinho na balada, parece ter ocorrido um conflito de interesse quando ele namorou a Miss Polenta. Ou ele assinava um termo de compromisso para não avaliar eventos relacionados à polenta. E aí, Rodrigo, o que você tem a dizer em sua defesa? Eu vou dizer que o concurso de Miss Polenta não é exatamente uma balada. Então não há contradição, assim. A não ser que alguém queira abrir a balada Miss Polenta, assim, eu super apoio a gente ter, tipo, uma boate em que as pessoas, você sirva polenta em cumbuquinha, sabe? Vai pra balada comer polenta. Eu pensei algo pior, não. Rodrigo, pensei algo pior. Lembra dos famosos banhos de espuma dos anos 90? Imagina o banho de polenta, cara. Banho de espuma de polenta. Senhora. Caraca, hein? Que ceboseira. Não sai do cabelo nunca mais, que nojo. Meu Deus do céu. Não, vai ser assim, o tombo da polenta vai ser um grande tonel de polenta em cima da balada, assim, todo mundo tá dançando, aí vai ter o tombo da polenta em cima da galera dançando. Vão começar a dançar no chão da boate cheio de polenta. Nossa. E depois o tombo vai ser da galera dançando em cima da polenta, porque é claro que muitos vão escorregar, né? Então, continuando aqui os nossos comentários, o Breno falou no Blue Sky: gente, achei esquisito o início desse episódio, a introdução foi corrida, menos gracinha do que de costume. Esse episódio a gente teve muita gracinha, Breno. Pouca resenha, Vitor do nada fez uma escalada e depois ficou meia hora lendo notícia. Tive até que conferir se não estava na velocidade 1,5 de tão acelerado que vocês estavam. Você quer comentar esse comentário, Vitor? Acho que não tem nada que comentar não, cara. Foi isso aí, esse episódio agora foi outro ritmo e é isso, cara. Cada episódio é de um jeito, não tem muito o que falar, não. O chicote estava estalando no lombo semana passada, essa é a explicação. E aí tá todo mundo desnorteado, mas agora já voltamos ao nosso normal. Aí já semana que vem que vamos ter 2 gravações, 2 dias seguidos, vai voltar a instalar o chicote, não vamos estar com paciência para muito humor. Acontece. Essa é a vida do trabalhador brasileiro, Breno. O Bruno FPT falou: você percebe que o Congresso saiu do controle quando a Natuza, sim, ela mesma, diz que não tem mais como negociar. Só restou ao Lula resolver seu medo de confronto e ressuscitar um pouco de dignidade. Acho que os nossos comentários já contemplaram o comentário do Bruno, né? E para finalizar, no Spotify, tivemos o comentário da Luciana Borges, que disse que essa fala do Rodrigo sobre a série de mentiras divulgadas pela extrema-direita, pegando absolutamente todos os assuntos recentes, navios do Irã, o caso da Juliana, cartão de crédito da Janja, etc., muita coisa falsa sendo disseminada sem nenhuma vergonha na cara por parte dessa gentalha. Realmente é mais do que urgente responsabilizar plataformas e pessoas. Isso destrói o mínimo de civismo que ainda restou na sociedade pós-Lixonauro. E por fim, o último comentário dessa semana de Guatiello sobre as cirurgias da senhora Hilton. Procedimentos que atenuem a disforia de gênero em pessoas trans não são considerados estéticos e sim de saúde mental, tanto que planos devem cobri-los. Olha só, então, na verdade, Erika Hilton poderia ter sido ressarcida pelas cirurgias dela, mas ela dividiu no cartão em 3 vezes. É isso. Fechamos então aqui as nossas cartinhas da Xuxa, agora apoiadores. E nós queremos mandar o nosso mais sincero agradecimento para Denis Almeida, Guilherme Wagner, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisley Menezes, Flávia Schiocket, Ricardo Jaloto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Edna de Lourdes, Camila Braz, Alex Damião, Joana Porto,
Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Islam Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E na categoria Um Beijo da Lhama, nossa mais nova apoiadora, Mariana Zampol, seja bem-vinda, estava aqui com a gente na gravação. Também Bruno Teixeira, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Karina Falcão, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, Jorge Leonan e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. Na categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Muito que bem, então vamos agora para o tão prometido sorteio, né, para os nossos ouvintes, né, apoiadores da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor, né, que a gente prometeu na semana passada. Essa é a primeira gravação do mês de julho, então esse é o nosso primeiro sorteio. Daqui até dezembro, uma vez no mês, a gente vai fazer o sorteio de algum item, né, para premiar um dos nossos ouvintes. Aí, por exemplo, o ouvinte que for sorteado nesse mês, nos próximos ele já não faz parte, né? Então, assim, a gente vai tentando aumentar as chances, né, de todo mundo. Então, o que a gente vai sortear esse mês é o livro de contos do Fernando Sampaio, queridíssimo Tanto Tupiaçu, Ladir Vai ao Parque e Outras Histórias. E aí, para quem está acompanhando aqui ao vivo ou posteriormente, né, com o link da gravação, eu vou colocar na tela aqui a nossa roleta de nomes aleatórios, né, para fazer o sorteio, né, justamente com os nomes que a gente acabou de falar, né, das categorias Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor. Então agora eu vou apertar aqui, clicar para girar e vamos ver quem que vai ser o sorteado de hoje, beleza? Então vamos lá. PlayStation. Eu achei muito chique esse tipo de sorteio. PlayStation. E a sorteada foi Mariana Zampol. Muito bem, Mariana. Ô, louco. Isso que é sorte. Isso que é sorte. Chegou aqui. É quentíssimo. Isso aqui é uma bem-vinda, Nina. Isso, exatamente, cara. Bem-vinda. Olha aí para os demais ouvintes. Não vou apoiar não, porque eu nunca vou ganhar. Olha só, a prova de que se você apoia, você vai ganhar. Exatamente. Então, Mariana aí foi a contemplada do sorteio, né, desse mês de julho, e no mês que vem, em agosto, na primeira semana, né, a gente vai novamente sortear um novo item. E, Mariana, a gente entra em contato com você via e-mail, né, para a gente pegar aí direitinho o seu endereço para poder fazer o envio do livro, beleza? Então é isso, gente. Fechamos aqui, né? Cumprimos tudo. Tem enquete essa semana? Tem uma proposta aí, não sei se... Acho que poderia ter eu já tô... Já tá pensando em quem você vai votar, né? Já tô pensando em quem eu vou votar. Perfeito, enquete. Eu também. Gostei. Nossa enquete da semana então, além da opinião pública, onde mais o Lula tinha que chamar o Motinha para um X1? Então temos aqui a nossa primeira opção. Ele devia chamar o Motinha para um duelo de Yu-Gi-Oh! Ou, segunda opção, devia chamar o Motinha para aí uma disputa ferrenha de amarelinha. Caralho. Ou então, aí, né, não sei se o Hugo Mota é partidário da cachaça, sabemos que o Lula então para tomar um trago aí e bater uma partida de truco. Ou aí a opção talvez mais polêmica, né, nossa especialista em esportes, jogos e regras já tem aí um comentário para fazer sobre essa opção, que seria aí desafiar o Motinha para uma guerra de polegares. Caraca, maravilhosas as opções. E o Motinha gosta, né, de beber uma, ô Diego. A gente falou semana passada, ele tomando uísque, né? Tomou uísque na festa junina, né? Exatamente. Cara, mas assim... É fascismo. Agora, eu apostaria 50 como o Lula ganharia do Hugo Mota na amarelinha. Fácil, cara. Fácil. Ixi, no truco. O Lula levava no truco fácil. Ixi, é mesmo. No truco ia ser do liso. O Hugo Mota ia passar embaixo da mesa. Nossa, eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Nunca joguei truco na minha vida. Eu tô tipo Ana Raíssa ouvindo falar de futebol. Tá vendo? Sempre é a hora de alguém ficar perdido. Tá, eu já declaro meu voto
voto na amarelinha, tá? Então, por favor, pessoal do Zap, não me decepcione mais uma vez. Apesar que Guerra de Polegares é muito bom meu também. voto vai ser secreto, mas eu só... infelizmente não dá pra colocar muitas opções, senão eu queria a opção daquele esporte russo, acho que é russo, né? Que o pessoal disputa tapa na cara. A pessoa segura na mesa assim, vai disputa de tapa na cara. Isso aí seria bom de ver. Realmente interessante. O bom é que o Lula tem barba, aí já dá uma amortecida. E ó, não tô aqui defendendo a violência, nesse momento em específico. Esporte. Fair play, pô. Fair play. Bom, maravilhoso, então. Então, enquete da semana. Vamos lá, Ana Raíssa, créditos finais, por favor. Este podcast usou fontes de G1, Metrópolis, Correio Brasiliense, Folha de Vitória, Almanacão da Turma da Mônica. o Manacão da Turma da Mônica e Páginas Amarelas. A edição é de Vitor Souza e o podcast foi apresentado por Vitor Souza, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, Diego Esquinelo e Ana Raíssa. As nossas redes sociais são midcast.com.br no Blue Sky, podcastmid no Instagram e podcastmid@gmail.com. Excelente, gente. Muito obrigado por ter ficado até o final do episódio. Consultem nossos nomes nas páginas amarelas e até a próxima semana. Valeu! Valeu! Valeu, falou. Tem razão. Mas ó, tocou o alarme aqui pra gente ouvir. Caraca, que porra de alarme é esse, cara? Caraca, foi mal. Eu não sabia que isso tocava alarme. Eu achei que era proposital. Não, eu não sabia que essa merda tocava alarme. Não, eu não sabia que isso tocava alarme, não, cara. Foi mal. Volta aí, ô Rodrigo